Tem que dar bom dia, boa tarde, o quê? Eu vou dar aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que estão e estarão, né, ouvindo ou vendo, cada um dentro do seu momento. Hoje nós vamos dar início ao nosso quadro no grupo virtual de estudos espíritas Altivo Panfiro, na nossa já dita a vocês entrevistas. E hoje o nosso primeiro entrevistado será o nosso companheiro Joaquim Couto, médium, trabalhador, expositor, orador espírita do Centro Espírita Leon Denis, da cidade do Rio de Janeiro. Boa-vinda, Joaquim. Bom dia para você. Você tem alguns minutinhos aí para dar o seu bom dia, dar um perfil seu para a gente iniciar a nossa entrevista. Agradeço o convite e desejo que realmente tenhamos um momento assim de uma conversação positiva em torno da doutrina espírita e desejando a todos a paz de Jesus. Você também, a gente deseja para você e para todos aqueles que estão entre nós. Como nós havíamos combinado, então, você vai falar para nós sobre Altivo Panfiro. Então, eu gostaria, primeiramente, como acho que todo mundo que irá assistir esse vídeo faria essa pergunta, como você chegou ao espiritismo, né? E por que você chegou, né? Então, essa é uma pergunta tradicional que todo mundo faz a todos os espíritas, né? Para a gente poder ter aquela visão de como foi a iniciação para cada um, né? Então, a palavra fica com você para você responder para nós essa pergunta. Por volta dos... Eu fui criado no catolicismo. Então, mas havia um problema muito sério que ocorria comigo, que acontecia comigo. Eu só frequentei a igreja católica até os 9 anos de idade, quando eu fiz a chamada primeira comunhão, porque meu pai exigiu que assim fosse feito, e como ele era católico, seguir lá a orientação dele. Só que eu tinha desmaios dentro da igreja. Eu não sei explicar por quê. Quando eu olhava para determinadas imagens, eu perdia a noção das coisas. E muitas vezes meu pai tinha que tirar de dentro da igreja, carregar para fora, porque dentro dela eu não conseguia voltar a mim. Mas isso quando eu tinha nessa faixa de idade. Então, a partir daí, não pisei mais. Não estou aqui desmerecendo, por favor, porque a Igreja Perfeito. Católica tem a sua missão, tem a sua tarefa específica e atende e orienta a uma multidão, né, a milhões de pessoas no mundo. Mas, no meu caso, realmente eu abri mão, expliquei, meu pai entendeu perfeitamente isso, e eu fiquei até os 18 anos totalmente afastado de religião. Não queria conversa com religião. Não queria mesmo. Mas essa situação das ausências, dos desmaios, continuava a acontecer. Então, ia médico, os médicos não sabiam por que isso estava acontecendo. Fiz uma série de exames, passei por uma série de exames à época, e eles não souberam dizer o porquê disso. Até que, na faixa dos 18, 19 anos, eu estava servindo até já o quartel, e um amigo, já de longa data, olhou para mim, ele era um médium da Umbanda. Então ele virou para mim e disse assim: olha, você tem que tratar o teu lado espiritual, você está com um problema muito sério, você tem uma sensibilidade, e dependendo do ambiente onde você está, você perde a noção das coisas, você não pode ficar assim no mundo. Então eu tenho uma gratidão enorme, ele já desencarnou, e eu sempre lembro dele nas minhas preces, porque eu agradeço muito. Foi o primeiro socorro que eu recebi nesse sentido. E ele me levou para o terreiro onde ele frequentava. E fui atendido lá, aquela maneira própria deles, né? Como é feito o trabalho lá deles. Me senti bem, me senti acolhido, amparado. E por uma espécie, vamos dizer assim, eu nunca aceitei muito a questão do ritual. Tanto dentro da Igreja Católica como dentro da Umbanda, eu tinha uma dificuldade enorme de aceitar aquilo.
Mas eu disse, por gratidão, eu vou ficar aqui. Vou ver o que eu posso fazer pelo grupo aqui, porque fiquei muito grato mesmo. Então, aqui era responsável pelo terreno, disse assim, meu filho, esta terra aqui não é onde você tem que ficar e pisar, não. Mas não se preocupe, não, que quando chegar o momento, uma porta vai se abrir e você vai encontrar a resposta para muitos questionamentos que você traz na alma. Eu não tinha falado nada a respeito dessas coisas com essa médium, mas saí, agradeci muito todo o amparo e acabei me fixando num terreiro de Umbanda aqui próximo de casa. Eu moro na Penha, aqui no Rio, e o terreiro ficava aqui em Olaria. Eu fui ficando, e lá é que eu tive o primeiro contato com o livro espírita, com a obra de Kardec. Eu conheci o Evangelho segundo o Espiritismo e, posteriormente, após a leitura, o estudo do Evangelho, que era feito nesse grupo, por sinal, num dia de semana, eu tive o contato com o Livro dos Espíritos. Aí é que a cabeça abriu. Foi interessante que não foi com o Evangelho segundo o Espiritismo, mas foi justamente com o Livro dos Espíritos. Eu fui tendo tantas respostas dentro dos questionamentos de Kardec, as respostas dadas pelo plano espiritual, aquilo me aliviou tanto um peso que eu trazia dentro da minha alma. Eu digo assim, puxa vida, olha só, finalmente encontrei as respostas que eu procurava tanto. Então, esse contato é que começou. Então, a partir daí, eu comecei a perceber que não conseguiria mais ficar, mesmo trabalhando mediunicamente, à faixa dos 20 anos, dentro desse terreiro, eu expliquei a minha situação, que eu buscaria agora um outro grupo. Encontrei um grupo de culto no lar, aqui mesmo, no prédio onde eu moro, é um senhor que era diretor da Federação Espírita Brasileira, aqui. Eu passei a frequentar aquelas reuniões públicas na Avenida Passos, aqui no centro da cidade, e dali eu fui tendo contato com outras obras. E, a partir desse contato com esse grupo, é que eu comecei a ter a noção do trabalho, do estudo e do trabalho mediúnico à luz da doutrina espírita, do espiritismo. Eu comecei, então, a ver a diferença, mas jamais deixei de ter dentro do meu coração, da minha alma, a gratidão por tudo que eu recebi, por onde passei. Porque isso nós temos que ser gratos. Foram os socorros que, naquele momento, eu precisava e chegaram até a minha alma. E, a partir desse grupo, ocorreu ali uma situação que foi muito bem o grupo. Era um grupo que se destinava a efeitos físicos e muito bom, ocorreram, vi materializações, voz direta. Era um grupo assim muito afim, mas, infelizmente, o diretor do trabalho permitiu o acesso de pessoas que não tinham muita noção do que era o espiritismo. Entraram mais por curiosidade, e, a partir daí, a coisa degringolou. E eu entrei numa fase de perturbação muito grande. Eu pedi a esse responsável da reunião, disse, olha, eu preciso falar com um médium experiente, porque eu não posso suportar mais o que eu sinto, essas perturbações todas voltando, isso não é correto. Ele me indicou um telefone da dona Ivone do Amaral Pereira, que eu já tinha lido Memórias do Suicida, conheci os livros dela de romance, então eu tive uma identificação muito grande. Eu trazia dentro da alma, desde cedo, desde antes dos 18, não sei porquê, eu sempre ouvia esse nome, Dr. Bezerra de Menezes, e eu sentia algo assim, um carinho especial por esse espírito, mesmo sem ser espírita. Porque eu conheci a história dele como um médico, não como espírita. É interessante, né? Como médico, não como espírita. Fui conhecer isso depois. E eu liguei para a dona Ivone, ela atendeu muito bem por telefone, marcou um sábado, ela nesse tempo residia ali em Piedade, e eu fui até a casa, ela morava com a irmã, fui até a casa num sábado à tarde, ela me recebeu muito bem, mas a dona Ivone é aquela história, ela não era muito,
ela era bem diferente do Chico. Direta, muito franca, mas de uma maneira franca e educada. Não era uma franca agressiva, não. Não é isso, não. Uhum. Ela me deu umas chamadas de atenção. Disse assim, mas, meu filho, você primeiro tem que pensar, servir a Deus, a Jesus, a doutrina, para depois pensar nos homens. Você simplesmente está mais preocupado com os homens do que com Deus, Jesus e doutrina, se você se perde no caminho da terra. Você tem que definir seus objetivos. A quem você quer servir? Olha, eu tinha 20, nessa época eu estava com 25 anos. Perfeito. Então, eu simplesmente, ela me conquistou com isso. Essa forma direta de falar foi que me despertou, me deu uma sacudida, porque eu estava amorfo, eu estava muito assim, sabe, novamente entrando numa faixa que eu não queria mais entrar. E ela me indicou o Centro Espírita Leon Denis. Eu me lembro, ela disse o seguinte, Joaquim, eu não estou mais em idade de ajudar a você no desenvolvimento da sua faculdade mediúnica. Porque o doutor Bezerra passou uma orientação através dela, dizendo que eu deveria me dedicar à divulgação. Ora bem, eu, sinceramente, é uma coisa que eu não abracei de coração, não. Eu faço por dever. Eu não me sinto muito à vontade para falar para grupos, eu não sei. Mas fala muito bem, né? Pô, não sei se falo muito bem, eu não sei. Fala. Com certeza o pessoal está gostando, vai gostar do que está falando, porque eu o conheço e sei que fala muito bem. Não, obrigado. Vocês são muito generosos. Eu simplesmente digo, eu falei com ela, dona Ivone, não me faz, o doutor Bezerra não pode fazer isso comigo, eu vou abrir, eu não tenho coragem de me levantar e olhar para aquele pessoal todo olhando, eu me sinto muito imperfeito para isso. Aí eu disse, não, meu filho, olha bem, você vai ao centro, você vai conversar com o médium de lá, e ela indicou o altivo. Ela falou claramente assim, você vai procurar o altivo. Ele é jovem, mas eu confio nele. Eu nunca esqueci isso. Ela disse assim, realmente, se eu tinha 25, ele devia estar numa faixa dos seus 28, 29 anos, menos de 30. Então, ela disse, eu confio nele. Você procure, expõe a sua situação a ele, eu tenho a certeza que ele vai te ajudar. Então, o meu contato com doutrina espírita, primeiramente, o fenômeno mediúnico sobre a luz da Umbanda. Tive contato também com pessoas portadoras de faculdades mediúnicas à luz do catolicismo. É interessante. Perfeito. Só que a maneira de trabalhar, a visão, as percepções são diferenciadas e estão de acordo com a crença daquele médium, claro. Perfeito. Mas me ajudaram muito. Tive muita ajuda. É interessante como nós não percebemos, como nós, quando buscamos, nós podemos receber muita ajuda. E não nos fechamos, né? Não nos colocamos dentro de uma concha. Perfeito. Com receio, né, de abrir, de expor as situações, às vezes, mais íntimas. Claro que, para você expor-se, você tem que confiar na pessoa. E ter certeza que ela vai ter aquela capacidade de ouvir, de compreender, de entender bem aquilo, para depois, então, passar aquela orientação que você precisa, sem julgamentos. Porque, já que você entrou, muitas vezes você só corre julgando, né? Certo. Já que você